Agora a gente vai continuar falando sobre saúde, porque a sua saúde importa. Olha, gente, pesquisas recentes alertam para o crescimento de casos de câncer em jovens adultos em todo o mundo. E esse aumento estaria relacionado às mudanças no estilo de vida, como sedentarismo, obesidade, a gente está falando, e até exposição à luz das telas. Para falar sobre esse assunto agora, nós estamos falando, inclusive, da realidade aqui em Goiás. Eu recebo no estúdio o coordenador de Oncologia da Secretaria Estadual de Saúde, o Kleber Júnior Rodrigues Monteiro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Nós também estamos aqui do nosso lado, o diretor técnico do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, o CORA, Mário José Aguiar. Paula, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Mariana, bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom, a gente que agradece, inclusive o CORA é a nossa expectativa, de todo o estado de Goiás para toda a região centro-oeste, Sim. É um complexo que vai atender nesse momento, essa primeira etapa, justamente crianças e adolescentes. Infanto-juvenil. Adolescente até 18 anos e em uma faixa especial que é os tumores ósseos até o 24. Bom, para a gente iniciar falando desse assunto, a gente está falando aqui, Kleber, a respeito desse crescimento de câncer nessa população. Por que esse crescimento e principalmente quais são esses tipos de câncer também? Mariana, a gente tem observado realmente um crescente número de casos de câncer, principalmente também nessa população infanto-juvenil. Não há muitas evidências apontando a diversos fatores de risco. Claro que obesidade, uso muito de tela pode ser apontado, mas há algumas evidências que traz o contexto de predisposição genética. Então, isso é uma preocupação que a Secretaria agora traz também em tona para esse público infanto-juvenil. E aqui no estado de Goiás, como estão esses números? Ultimamente, a gente tem uma ocorrência de mais de 8 mil casos adultos. Nessa faixa etária, em torno aí de 229 casos registrados nos últimos anos, uma média aí de 300 casos anuais registrados nos últimos anos, mas é uma frequência exponencial que a gente vem observando aí nos últimos 10 anos. A gente está aqui com alguns dados, que foram passados inclusive pela Secretaria Estadual de Saúde, dados sobre o câncer infanto-juvenil em Goiás. 2019, registrados 686 casos, 2021, 534, 2024, 222, uma taxa de incidência por 100 mil habitantes de 11,08. E aí a gente está no óbitos, nas mortes nesse público entre 0 e 19 anos, 2019, 83 mortes, 2022, 84, 2024, 86 mortes. É muita coisa, É muita coisa. Se comparado ao adulto, doutor Mário, Mariana, não é um número relativamente grande. Contudo, em crianças, nessa faixa etária infantil e adulto jovem, tem sido o tipo de óbito em maior registro relacionado a essa população. Então, hoje, o câncer mata, significativamente, se considerado a outras condições que levam as crianças a óbito. Então, esse é o alerta da Secretaria Estadual de Saúde, porque hoje o câncer é, infelizmente, a predisposição que mais mata os nossos goianos infanto-juvenil. Agora, doutor Mário, quais são esses tipos de câncer? Primeiramente, assim, é o que o Kleber falou, é só 3% de toda a população pediátrica que vai ter câncer, tá? É uma população muito pequena, só para citar, em torno de 12 mil casos novos por ano de adulto, 200 e poucas crianças é muito pouco. O nosso custo de tratamento é muito maior em criança do que em adulto, tá? A gente gasta 10 vezes mais para tratar uma criança do que tratar um adulto. Por quê? Pelo tipo de tratamento e pela necessidade especial que a gente tem para a criança. Certo. Tá? Primeiro, a gente tem que ter uma unidade especial com equipamento diferente, qualidade de tratamento diferente. A gente não trata só da criança, a gente tem que tratar da família junto, tá? Porque a mobilização social e familiar que acontece com uma criança com câncer é muito grande, Então, é uma situação extremamente preocupante, e é uma doença grave. Se não tratar, morre, e se não tratar rápido, morre mais ainda. Então, a gente fala muito em diagnóstico precoce,
tá? Que é uma coisa que a gente está divulgando no estado, a gente precisa fazer diagnóstico precoce, o pediatra precisa pensar em câncer para fazer o diagnóstico, senão não faz diagnóstico também. E a população de adulto, jovem e adolescente é uma população esquecida, né? Eu acho que quem tem filho com 14 anos não sabe se leva no pronto-socorro de adulto, se leva no pronto-socorro pediátrico, se tem um pediatra ou um adulto para tratar, né? E essa população fica mesmo perdida. Ela já tem todo aquele problema da puberdade, adolescente revoltado e às vezes atrasa o diagnóstico também, né? Porque ele não vai ao médico, a família meio disfarça, porque aquela criança é mais difícil, é uma fase difícil de conversar, então passa desapercebido. Eu acho que é uma ação importante a gente falar que adolescente tem câncer, adolescente tem que fazer tratamento, adolescente tem cura, né? Mas é uma doença grave. Tá? A gente tem muito nessa faixa etária linfoma, tá? Tumores, células germinativas e tumores ósseos. Tá? São uma faixa que pega bastante a parte de adolescente. Tá? É um tipo de doença diferente um pouquinho das crianças escolares, pré-escolares. Tá? É uma doença de faixa já está indo para o adulto, já está vindo para a criança, porque as histologias são diferentes, né? E a gente vai tratar tudo isso aqui no Cora. Né? A gente vai abrir portas desde os 0 anos até os 18 anos e depois de uma faixa especial a gente vai tratar os pacientes com osteosarcoma, né, até os 24. Tá? Então a gente vai dar tratamento para essas crianças. E aí, o senhor está falando a respeito desses, e trazendo esse alerta também da Secretaria, desse diagnóstico precoce. E isso, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando para o público médico ou nós estamos falando para os pais também? Porque a partir do momento que a gente está falando para os pais, o que eu preciso perceber, né, nos meus filhos? Sim, tá. Eu acho que a gente fala para a população em geral. Tá? A ação que a gente está tentando fazer junto com a Secretaria é desde o professor, tá, até o agente comunitário que vai para casa, tá, e o médico o médico seria a ponte para encaminhar para o Cora. Tá? Mas quem vai fazer o diagnóstico precoce é a família, é a escola e é o agente comunitário, que é a pessoa que está lá, que vê o menino todo dia, que conhece que mudou alguma coisa, está diferente alguma coisa, porque os sinais e sintomas do câncer são muito inespecíficos. Sim. Eles podem ser desde uma infecção viral, que está lá tratando sua virose, uma infecção bacteriana, está lá tratando uma infecção bacteriana, mas no fundo ele pode ser o câncer. Tá? Então a gente precisa ficar alerta. Um tratamento que você faz para uma virose, tá lá no seu 3º, 4º dia, que já é para estar melhorando e não melhora, continua complicando, a criança está se emagrecendo, está ficando mais pálida, está ficando cansada, isso pode ser um diagnóstico de câncer. Não quer dizer que é o câncer, Sim. mas é uma suspeita. E isso a gente vai atender no Cora também. Tá? A gente vai estar de portas abertas para qualquer médico que queira encaminhar alguma criança que está suspeitando que tenha câncer, ele vai vir para o Cora. Tá. Então não é só a criança que tem um diagnóstico, certo? Não. Por isso que a gente fala do diagnóstico precoce, que é importante a gente divulgar o diagnóstico precoce e ter uma porta aberta, né, para fazer esse diagnóstico diferencial. Então aquela criança que está lá com febre já mais de 7 dias, não está achando a causa, a criança está ficando diferente, o Cora vai estar aberto para tentar fazer o diagnóstico diferencial dessa criança. Tá? Então, se a gente está falando a respeito dessa questão genética também, mas a gente pode falar de alguns hábitos que a gente pode mudar ou implementar para evitar também, né? Podemos sim. E eu só fazendo um adendo à fala do Dr. Mário, quando ele fala portas abertas, né? Então, há essa percepção de sinais e sintomas, né, que não se cessam repentinamente ou em determinado tempo, procurar o serviço de saúde, né, Dr. Mário, a atenção primária, a atenção básica mais próximo, para que haja uma avaliação e o encaminhamento dessa equipe, dessa forte suspeita, né? Então, suspeitou, encaminha, né? Então, o Cora, ele é 100% regulado, ele vai receber todos os pacientes do estado de Goiás, né? A gente até tem dialogado também para que esse serviço ele atenda realmente de prontidão, principalmente a essas intercorrências, e trabalhar fatores de risco e predisposição é significativo, porque isso mitiga, reduz, né, a probabilidade e o aumento dessas ocorrências. E aí, quando a gente fala isso, são hábitos de vida saudáveis. Hábitos de vida saudáveis. Que são, como eu mencionei, prática de atividade física, o uso menos possível de alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos mais in natura. A gente tem também a ocorrência, por exemplo, de câncer de pele, né, que a gente também
pode estar prevenindo com o uso de protetor solar, né, evitando exposição ao sol, principalmente nos horários de maior irradiação, né, solar. Então, são fatores semelhantes ao público adulto, mas que tão logo cedo a gente já pode cuidar, então, dos nossos pequenos no intuito de prepará-los para uma vida saudável e uma vida adulta de qualidade, com qualidade de vida. A gente estava falando, doutor Mário, a respeito dessa questão das telas, o que elas influenciam? As telas é mais para a pele, né? A radiação. Agora já tem algumas telas saindo com proteção UV, com alguma coisa, né? Mas a maioria das telas, mesmo a luz aqui que vocês têm de camarim, toda essa luz também é igual a luz solar. Ela está emitindo, pode dar muito câncer de pele. Em que pé que nós estamos lá no Cora? A partir de quando já começa a receber? De que pé? A gente está numa fase pré-inicial, tá? A gente já contratou toda a equipe que vai precisar, está trabalhando lá. A gente está fazendo agora uma capacitação desse pessoal, né? Porque aqui em Goiás a gente já tem um serviço em oncologia pediátrica, né? Mas várias pessoas estão indo para lá, elas não conhecem a oncologia pediátrica e já trabalham com criança, mas não ainda a oncologia pediátrica. Então a gente está fazendo uma uniformização, tá? A gente está mandando alguns dos nossos colaboradores que vão trabalhar aqui para a nossa unidade central em Barretos, para eles conhecerem como funciona lá, para já trazer essa filosofia, né? E as técnicas para cá. Mas o que a gente encontrou muito aqui em Goiânia, graças a Deus, foi pessoas já capacitadas, né? Então a gente tem muitas pessoas que a gente captou para trabalhar para a gente com capacidade técnica muito boa. Então a gente vai ter que dar só a moldada, né? Moldar o jeito da Fundação pensar, né? E o que é oncologia pediátrica. E esse cuidado, carinho, não só com o paciente, mas com a família, entender que o tratamento é um tratamento holístico e que a gente tem a missão de não interromper as expectativas e a vida dessa criança. Sim. Né? A gente já teve paciente que antes de ter doença do câncer já queria ser médico, né? Então a gente não pode interromper esse sonho dele ser médico. Ele vai passar por um tratamento difícil, complicado, mas a gente vai garantir que ele possa seguir a vida e ser uma pessoa produtiva e um adulto produtivo para frente. E essa visão, né, esse olhar tem que ser, como o senhor disse mesmo, não é um trabalho fácil de ser feito, porque você tem que lidar com o emocional tanto do paciente, mas principalmente da família, né? O paciente é o mais fácil. O mais fácil, não é? Eu imagino. A gente que é pai e mãe, a gente imagina, né? O mais difícil é pra gente, né? Porque o senhor tá falando aí, eu já fico emocionado de pensar. Então não é algo fácil de lidar, né? Não é. E a filosofia que a gente vem, né, construindo, né, doutor Mário, e empoderando até mesmo os próprios profissionais, realmente esse olhar de amor, de qualidade, de afeto e de carinho. Como o doutor falou, toda uma expectativa de vida que a gente precisa garantir, assegurar e trabalhar para que esse, né, pequenininho goiano que vem a ser atendido aqui na unidade, ele tem aí uma brilhante chance de vida, né, e expectativa aí de vida longa, né, diante aí de vários possíveis acometimentos. Então, no que diz respeito ao câncer, o que a gente puder dedicar com amor, carinho, um trabalho realmente humanizado, a gente está aqui à disposição realmente para garantir uma excelente assistência. Mas eu acho que como mensagem assim, importante é que depende muito do diagnóstico precoce. Sim. Tá? Então, a chance de cura depende do diagnóstico precoce. Chegou cedo, a gente consegue ter um bom diagnóstico. Chegou com doença avançada, o prognóstico piora muito. Com certeza. Eu agradeço muito o Dr. Kleber Júnior Rodrigues Monteiro, coordenador de Oncologia da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada pela participação. Mariana, eu que agradeço a todos os espectadores e nos ajude, né, a realmente observar e olhar para os nossos pequenos, né, a identificar sinais e sintomas e, enquanto antes, procurar o serviço de saúde. Muito obrigado também ao Dr. Mário José Aguiar, ele é diretor técnico do Complexo Oncológico Cora, que é a nosso menina dos olhos, né? Sim. Hoje aqui no estado de Goiás e com certeza vai salvar muitas vidas. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Mariana. Obrigado pela oportunidade de estar mostrando a cara da Fundação Pio XII, que eu estou aqui como representante da Fundação, e como Cora, que a gente está com uma expectativa enorme de poder fazer uma ação em política de saúde e em oncologia aqui no estado. Muito obrigado. Muito obrigada.